Com desfalques importantes, o Internacional enfrenta o Atlético Mineiro no Mineirão pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas fora de campo, se movimenta para reorganizar uma temporada que começou bem abaixo daquela esperada a partir de 2022. O presidente do Inter, inclusive, fala sobre Rafael Claus, sobre a possibilidade de Bruno Mendes jogar no Grêmio e tem outra. O Internacional apresenta até mesmo possibilidades de pagar para ter Cuéllar. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Baita final de semana pra todo mundo, bom sábado, hoje dia de Inter, ou noite de Inter, né? Noite de Inter num sábado, 21 horas, lá no Mineirão, em Minas Gerais, Belo Horizonte. E aí tu sabe, né, cara, teu encontro com a Maratona Mais Que 45, a partir das 19 horas lá no Vozes do Gigante. Vem junto porque tem muita coisa legal pra gente falar do Internacional desde Minas Gerais. Enquanto isso aqui a gente vai conversar sobre o Internacional, sobre quais os movimentos que o Inter está fazendo agora, já pensando na janela, pensando na questão da reestruturação da sua, talvez, parte física, né? Departamento de futebol como um todo. Tem polêmica, obviamente, né? Rafael Claus é o árbitro da partida lá no Mineirão. Tem também muitos desfalques que o Mano Menezes está, de repente, até botando uma possibilidade nova no meio-campo aí. A gente vai ter que falar sobre isso. Fica comigo até o final do vídeo, tá? Deixa teu like também, me ajuda pra caramba, porque aí chega no maior número possível de colorados. Também te inscreve no canal, ativa a notificação. A gente tem a nossa meta aí de 30 mil lá no dia 30 de junho, beleza? Vem junto nessa aí que a gente tá muito bacana nessa parceria. Ó, Alan Patrick, Campanharo, René, Johnny e Rodrigo Moledo. Esses 5 não jogam, né? Esses 5 estão fora da partida agora contra o Atlético, tá? Ficaram em Porto Alegre. E aqui a gente tem que entender algumas coisas. O Inter, ele se ligou, obviamente, que vai ter de dar foco em algum determinado período da temporada para as principais, não só competições, mas principalmente os principais jogos. Ou seja, semana que vem tem dois jogos, né? Importantíssimos. O primeiro, Copa do Brasil. O jogo de lá, né? O jogo de ida para o Inter contra o Atlético, o América Mineiro, melhor dizendo. E aí o Inter então deixa quem está desgastado em Porto Alegre fazendo não só a recuperação física, mas aí também descansando, para ter todo mundo à disposição na quarta-feira, então, nesse jogo contra o time do Wagner Mancini. E também foca no final de semana que vem. Grenal, 18 horas e 30 minutos na Arena, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, óbvio que também tem a questão, né, depois da continuação da Maratona de Maio, os 9 jogos, aquele todo que a gente vem falando, mas, obviamente, no curto prazo, esses 2 são os mais importantes. Até porque, depois do Grenal, também tem viagem à Venezuela, Metropolitanos, e aí, obviamente, também mais um jogo de vida, vamos dizer assim, dentro da Copa Libertadores, né? Precisamos ganhar desse time para não precisar depois, nos últimos 2 jogos aí da fase de grupos da Libertadores, a coisa virar basicamente guerra, né? Ou vamos dizer, questão de vida ou morte. Possibilidade de time com uma dúvida, talvez, no meio-campo. Baralhas ou Rômulo? Rômulo pode aparecer no meio. O Rômulo pode aparecer no meio do lado do Matheus Dias. Isso me deixa até, vou te dizer, bem espantado, bem surpreso. Porque é um meio-campo que o Mano nunca jogou, né? Então, me parece uma certa ousadia do treinador colorado. Kehler, Bustos, Vitão, Mercado e Tauolara, já que, como eu falei, o René não tá. Depois a gente tem o Matheus Dias e aí Baralhas ou Rômulo abrindo o meio-campo, com a linha de 3, Depena, Maurício e Pedro Henrique, sendo o Luiz Adriano lá na frente como a referência. Bayern, mas por que o alemão tá viajando? Sim, mas o alemão também tá voltando de lesão, o alemão também tá precisando de ritmo de jogo de novo, ficou 10 dias parado, então
tem que dar uma segurada, não pode voltar tão forte assim. E como eu já tinha dito em outros conteúdos, o Mano Menezes gostou da atuação do Luiz Adriano agora contra o Atlético Paranaense. Mesmo que não tenha feito gol, mas botou 2 bolas na trave, se movimentou mais, botou inclusive o Pedro Henrique um pouco mais à frente e ele voltando, saindo um pouco da área, então ele não perdeu o ímpeto ofensivo, mas ao mesmo tempo ganhou um cara para jogar ali no meio campo do lado do Alan Patrick. Hoje não vamos ter o Alan Patrick, mas aí o Maurício também pode ganhar esse cara, o Depena pode ganhar esse cara. Então assim, o Mano vai aproveitar que não tem tempo para treinar e o que deu certo manter, ponto. Tá? Essa é a primeira parada agora para o jogo contra o Atlético Mineiro do Cudê. E aí tem umas questões, tá? Importantes que a gente tem que falar de bastidor agora, tá? Primeiro de tudo é o seguinte, o Cuéllar. Já tinha dito para vocês que o Cuéllar é a obsessão do Inter agora na janela do meio do ano, né? Inclusive, já também trouxe para vocês aqui que o próprio Mano Menezes conversa com o Cuéllar. A informação que se tem, inclusive, de bastidor, de pessoas ligadas ao vestiário do Inter, que transitam ali na parte do vestiário, é que o Cuéllar quer vir. O Cuéllar já disse, eu quero estar aí. Ele conhece o Mano, ele se dá bem com o Mano, ele está trabalhando, né? O Mano Menezes está trabalhando na janela com os jogadores que ele quer e que ele sabe que conhece o trabalho dele, conhecem toda aquela questão, né, de amizade também, além de questão de campo, de salário, valores. O Lucas Cola já tinha trazido, né, essa informação, então, inclusive 3 anos de contrato, mais 700 mil por mês, mais metas, bônus, essas coisas todas. Só que assim, antes tinha uma possibilidade, né, de que o Inter ia esperar o cara sair de lá, o cara ia forçar a saída e tal. Isso aí continua valendo, beleza? Só que o Internacional já admite nos bastidores pagar para ter Cuéllar. E este valor eu cheguei num número de 3 milhões de dólares. O Inter estaria disposto a pagar até 3 milhões de dólares para os árabes do Al Hilal, tá? Obviamente esse valor não seria à vista, esse valor seria parcelado, porque o Inter, obviamente, tem uma condição financeira não tão boa, mas o Inter já admite pagar, os árabes já admitem vender, já trocaram essa ideia com eles, e o grande problema é, claro, os árabes não roerem a corda. Porque a partir do momento que os árabes hoje eles dizem sim, amanhã eles acordam dizendo não. Então isso é um grande problema em termos de relação com os árabes lá. Mas, obviamente, tem o Cuéllar fazendo, né, essa força também, o staff do Cuéllar fazendo essa força também para sair de lá. E aí, lembrando, né, não tem pré-contrato, por isso que tem que pagar. Porque o contrato do Cuéllar vai até o meio do ano que vem, tá? Então essa é a novidade que eu tenho, pelo menos, sobre o Cuéllar. Tem muita gente me perguntando sobre a questão do Bruno Mendes no Grêmio, tá? E como a gente tem, né, o Lucas Colar lá em Minas Gerais, a gente também tem aí como conversar com algumas pessoas lá no bastidor. A frase que vem do hotel do Inter lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, é: o Bruno Mendes não vai pro Grêmio. Pode ficar tranquilo. O que me leva a crer, tá? Por quê? Por que ele não vai pro Grêmio? Porque se ele for para algum lugar, ele vem pro Inter. E isso já está acertado, a gente já falou sobre isso também em outro conteúdo, né? De que o Bruno Mendes, se não renovar com o Corinthians, se não chegar nos termos lá, os termos já foram acertados com o Inter aqui. O presidente Alessandro Barcelos, ele quer fazer esse pré-contrato com ele agora no meio do ano. Ele não vai comprar uma briga com o Corinthians agora, não vai falar abertamente sobre isso, óbvio que não. Mas a partir do meio do ano, o Bruno Mendes pode assinar um pré-contrato, porque o contrato dele vai com o Corinthians vai até dezembro. Então, a partir dali, a gente vai, obviamente, ter novidades na janela, tá? Ontem, ao final da noite, a gente botou no Voz do Gigante uma entrevista com o presidente Alessandro Barcelos e ele fez meio que uma meia-culpa, né? Sobre o início ruim do Inter na temporada, sobre problemas físicos, uma série de questões também de reforços e tal. Vai lá depois também no Voz do Gigante, vê isso aí tudo, mas eu tô fazendo um compilado do que falou o presidente, tá? Com mais algumas informações de bastidor, e aí eu vou gravar um vídeo no final da tarde sobre isso, beleza? Meio pra gente fazer uma espécie, vamos dizer assim, de pré-jogo aqui no canal, beleza? Já que o Atlético Mineiro só joga contra o Inter às 9 da noite, beleza? Vamos fazer isso? Então faz assim, ó, tu te inscreve, deixa teu like nesse conteúdo aqui e eu já me comprometo da gente fazer um vídeo agora para a tarde, beleza? Tamo junto, um forte abraço, a gente se fala. Tchau!